Olá, bem-vindo ao canal YouTube do Geração 68, sempre na luta. Hoje com mais um programa, tema em pauta. Hoje vamos receber aqui o historiador, jurista, professor de história, integrante do coletivo judaico de esquerda, Bruno Sintra. Vamos falar do conflito Israel-Hamas. Olá, Bruno, bem-vindo ao canal YouTube do Geração 68. Muito obrigada pela sua presença aqui para a gente falar de um tema que tem sido tema, de um tema que tem sido povoando a imprensa mundial nos últimos 3 anos. É bastante tempo. Eu não sei se eu vou fazer bem, mas eu gostaria de começar pelo final. A gente está gravando 1 ou 2 dias depois que Israel voltou a atacar Gaza, né, a faixa de Gaza, ou seja, o que a paz, né, que todos esperávamos parece que não vai dar certo. Como é que você vê esse momento tão delicado da guerra, ou do conflito, né? Porque é um conflito interno, de qualquer maneira, né? Sim. Bom, antes de mais nada, quero te agradecer, Cecília, a todo o canal Geração 68 por me receberem e agradecer quem estiver assistindo pelo interesse. Eu acho que a gente pode traçar uma compreensão do que está acontecendo até de forma geral. Há muito tempo que a dinâmica envolvendo Israel e os palestinos ela está refém de um fenômeno que eu chamo de coreografia do impasse. Há uma questão: os israelenses, os palestinos, eles estão, como já se diz por aí, eu não tenho nenhum sentimento negativo nisso, estão condenados ao convívio. O convívio, bem ou mal, de qualquer forma, é o único caminho. E a possibilidade de algum nível de convívio razoável vem sendo hipotecada, vem sendo embargada por essa coreografia do impasse. O que ela representa? Há quem não queira existência alguma de Israel e há quem não queira existência alguma de Palestina, e isso são posturas complementares. Por quê? Porque a sociedade israelense é diversa, o povo palestino, como qualquer povo, ele tem as suas necessidades e as suas posições, mas a grande ameaça para a extrema-direita de um lado e a extrema-direita do outro é o processo de paz. Em qualquer brecha, esse processo de paz deslegitima um discurso catastrofista intransigente de que a verdadeira paz só virá com a destruição do inimigo por inteiro. Quer dizer, a ideia de que, especificamente, os judeus de Israel e os árabes, né, mas particularmente os árabes palestinos, não podem conviver por questões existenciais, por questões, né, deterministas. Não há paz possível, somente a destruição da conta. Essa postura é partilhada por 2 forças, cada qual se pretendendo hegemônica dentro do seu campo. No universo de Israel, a gente tem, ao redor do partido de direita Likud, né, a consolidação, uma coalizão de forças absolutamente intransigentes, para dizer o mínimo, e beirando ao ódio e, na melhor das hipóteses, a absoluta indiferença em relação à vida humana, particularmente a dos palestinos. No mundo dos palestinos, as últimas décadas testemunharam o fortalecimento do Hamas como uma entidade que fundamentalista e
mantém, quer dizer, garante o seu crescimento, se sustenta a partir de uma noção de que não há paz possível com os israelenses. As circunstâncias dão, né, corda para esse discurso, que qualquer tentativa no campo palestino de chegar a uma resolução para o conflito é uma traição, e que o modelo de sociedade para uma Palestina soberana é sob a autoridade do Hamas, de uma ideologia que é de caráter teocrático. Então, não são aspirações que dão conta da complexidade do povo palestino. Porém, são aspirações que dão aso, dão pretexto ou, né, discurso para que na sociedade israelense os elementos de extrema-direita que querem a guerra, ou que pelo menos sustentam a inevitabilidade da guerra e que se pautam por uma indiferença em relação àquilo que eles decidiram que é o adversário, mantenham essa predominância política. O que a gente está falando? A gente está falando de uma coalizão. O governo Israel é um sistema parlamentarista. Os primeiros ministros só estabelecem governo se tiverem uma maioria na Assembleia. E a coalizão que sustenta o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é uma coalizão de extrema-direita, com elementos mais laicos, outros ultrafundamentalistas, mas todos, em alguma medida, se beneficiam de uma sensação de que a luta dos palestinos seria pela destruição de Israel. A luta do Hamas nesse sentido. Daí a dizer que é uma luta dos palestinos é uma generalização tão grosseira e desonesta quanto dizer que, né, a vocação de Israel, a existência de Israel, o propósito de Israel é a destruição do povo palestino. Mas essa é uma narrativa que essas duas extremas direitas compartilham. Porque o contrário também é verdadeiro, né? Dizer que todo palestino quer a destruição dos judeus, do povo judaico né? É uma generalização que só serve para intensificar o conflito nesse sentido, né? Eu acho que você chegou numa questão fundamental. O que machuca, o que prejudica, né, as posições de extrema-direita de cada campo é a sensação de que a paz é possível e de que o diálogo é frutífero. Você olha na sociedade israelense e no universo palestino, a quantidade de iniciativas de entidades na sociedade civil que buscam, né, o entendimento, que promovem o convívio, que ajudam a desmistificar a ideia de que o outro é o demônio, é enorme. Eu poderia tomar todo o tempo da conversa em cima disso. Mas isso existe e é importante ressaltar isso o tempo todo, porque, como você falou, essa pauta é a pauta do momento, o mundo está acompanhando isso, né, mais ou menos em, né, quase tempo real, mas essas coisas passam batidas. A gente está falando de do arquétipo do conflito entre o bem e o mal, quando os dois trocam de sinal, e de uma simplicidade, né, doentia, né? Você condenar o povo judeu, o sionismo ou o Estado de Israel a uma condição de entidade propositadamente genocida é um discurso que ajuda a manter a ideia de que o conflito tem que ser até o fim, até a destruição, mas, ao mesmo tempo, isso não constrange, em absoluto, aqueles dentro do campo, não só israelense, mas o povo judeu, há isso, né? Há pessoas que espalham esse discurso de que, você está vendo, não existe boa vontade qualquer em relação a Israel, as pessoas, né, querem o fim de Israel, portanto, a gente não precisa, né, se dar o trabalho de ouvi-las e, quanto menos, de negociar com elas. E o absurdo está aí, está no fato, por exemplo, de que, depois de décadas, né, de uma determinada postura,
de que não haveria possibilidade de reconhecer a existência do Estado de Israel, nem mesmo como fato consumado, nos anos 90, a principal organização de luta dos palestinos, que é a Organização pela Libertação da Palestina, chega a um entendimento de que algum tipo de reconhecimento é necessário. O Estado de Israel não vai acabar, nem que querendo ou não, mas um Estado palestino continua sendo necessário. Então, havendo dentro da sociedade israelense quem esteja disposto a negociar e a reconhecer, criar um Estado palestino, o caminho diplomático é necessário. Se esse grupo mantivesse sua hegemonia, a sua predominância na opinião pública, como manteve durante décadas, o projeto de extrema-direita em Israel estaria comprometido, porque você conseguiria passos concretos em relação ao destino do convívio, que, inclusive, foram encaminhados já a partir, mesmo antes de 1992, mas principalmente a partir de 1992, com a vitória dos partidos de esquerda, com o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, pelo partido Avodá, Partido do Trabalho, você vê esse caminho que culmina nos acordos de Oslo. A derrota dessa coalizão em 1996 deu origem a um retrocesso dentro dessa lógica de coreografia do impasse, que de lá para cá alimentou drasticamente o Hamas em detrimento das forças palestinas dispostas ao diálogo em algum nível, de modo geral, aquelas mais laicas, né? E não é à toa que, na corrida eleitoral de 1996, o primeiro-ministro de 92 já havia sido assassinado em 95, Yitzhak Rabin foi morto por um extremista de direita fundamentalista israelense, adversário dos acordos de paz. Durante aquele ano, ele estava sendo incessantemente criminalizado pelas forças que apoiam o Likud. O novo vice-primeiro-ministro que assume, Shimon Peres, vai até as urnas no começo da campanha com uma gigantesca vantagem em relação ao candidato dos adversários da paz, que era justamente Benjamin Netanyahu, do Likud, e uma série de ataques terroristas por grupos palestinos que não estavam no acordo de paz, ou seja, que não reconheciam o acordo de Oslo, ajudam o discurso oficial do Likud, do candidato Benjamin Netanyahu, de que os palestinos não eram de confiança, de que os acordos de Oslo não iriam trazer segurança alguma para Israel. E, de modo quase vertiginoso, ele vai crescendo nas pesquisas até que, às vésperas das eleições, a diferença nas pesquisas é de vantagem de 1 ponto do candidato da esquerda, e quando as urnas são abertas, a vantagem de 1 ponto, 50,5% dos votos contra 49,5% dos votos, é do Netanyahu. E o Netanyahu faz um governo de retrocesso em relação aos acordos de paz de Oslo. Quem se beneficia com isso, fora do campo dele? São aqueles grupos no universo palestino que queriam o terrorismo, que faziam o possível para desmerecer os esforços, tanto do lado palestino, de diálogo com o governo israelense, como os partidos israelenses que eram patrocinadores dessa iniciativa, que eram defensores desse diálogo. De lá para cá, em todas as ocasiões em que os israelenses e palestinos pareciam chegar a um entendimento, as posições do Likud e de seus agregados e do Hamas e de outras entidades como Jihad Islâmica, Hezbollah, mas no Líbano, eram comprometidas, porque a esperança de paz deixa deixa esse discurso de que a guerra é perpétua um pouco mais prático. É o que parece, né? Quer dizer, pelo que você descreve, pelo que a gente conhece um pouco da história daquela região, nunca houve paz
Houve negociações de paz, mesmo com o Yitzhak Rabin, que ganha o Prêmio Nobel da Paz, inclusive, né? Tem junto com o Arafat, o Arafat na época, e assim, ali se vislumbrou uma possibilidade de que Israel e Palestina, pela primeira vez, eu acho que única. Não me consta, pelo menos na minha memória, que tivesse algum caminho alguma época mais tranquila com relação a isso. Os conflitos sempre foram muito presentes. Obviamente, agora se escalou a uma guerra, né? Literalmente a uma guerra, como já teve a Guerra dos 6 Dias, né? Enfim, mas eu acho que essa escalada do conflito entre os palestinos mas posso chamar de o Hamas se a gente ficar dividindo os povos, vai ficar entre o Hamas e o Netanyahu, não entre o Likud e o Hamas, e não entre povos. É isso que eu acho que é a grande diferença nessa discussão, nesse debate. E eu acho que essa diferenciação é importante. E eu posso falar aqui como judeu sionista, inclusive. O Netanyahu tem uma guerra contra o povo judeu em sua identidade judaica. Antes, né, dos ataques terroristas do 7 de outubro, a sociedade israelense estava em polvorosa em relação a um projeto de alteração constitucional patrocinado pelo governo Netanyahu, que, em linhas gerais, acabaria com a independência do judiciário, aumentaria o poder da extrema-direita, embargaria o processo de paz quase que em definitivo e destituiria o caráter judaico do Estado de Israel em prol de uma definição ultra-ortodoxa, ultra-radical do que Israel tem que ser, do que o povo judeu é e deixa de ser. Muita gente nas ruas, diariamente, em todas as partes de Israel, lutando para derrubar o Netanyahu, para derrubar esse projeto de deformação constitucional. E esse processo que tomou 10 meses de Israel, a grande pauta da sociedade israelense, foi interrompido com o 7 de outubro, né, credenciando essa compreensão de que o que é importante para o Hamas e para o Netanyahu é a coreografia do impasse. Isso existe também na medida em que, quando o Hamas vence as eleições na faixa de Gaza com uma pluralidade dos votos, isso é importante compreender, não é que o Hamas tenha conseguido a maioria dos votos dos palestinos, ou mesmo dos palestinos em Gaza, mas ele tem mais votos que os demais partidos palestinos. Ele não tarda a dar um golpe de Estado e expulsa da faixa de Gaza todos os grupos palestinos que se opunham a ele e institui estou falando assim de maneira muito simplista, mas uma espécie de lei marcial que eles mantêm até hoje, dentro da qual nenhum partido palestino é possível. Então, há uma guerra também contra o povo palestino sendo praticada pelo Hamas, que tem uma noção, uma ideologia de guerra santa, segundo a qual quaisquer palestinos mortos no conflito, mesmo que sejam laicos, são mártires, né, do ponto de vista teológico. Mas a possibilidade de paz, por mais que ela nos pareça opaca, ela não deixa de existir de maneira muito categórica. A possibilidade de paz não é a coisa mais inconcebível. 2 estados para 2 povos. A luta para isso é uma luta que vai ficando mais íngreme. Essa possibilidade aconteceu em 1947, quando a ONU faz a partilha da Palestina. Então, você passa a ter um Estado judaico da Palestina, que acaba ganhando o nome de Israel, e você passa a ter um Estado árabe da Palestina, que ganha o nome de Hukumat Umum HaFilastin. O Estado de Israel, as fronteiras não eram as fronteiras de hoje, quer dizer, né, de 1967, eram fronteiras muito diferentes, mas o Estado de Israel reconhece a independência, a soberania do Hukumat Umum HaFilastin, mas o Estado árabe da Palestina não reconhece a soberania de Israel
ele se coloca juridicamente como titular de todas aquelas terras que são divididas pela ONU. Na realidade, e a gente tem que fazer justiça, essa postura foi muito estimulada pelos países árabes, de modo geral, que, inclusive, fizeram esse ataque conjunto, né? Exércitos de vários países mesmos, e alguns não eram somente árabes, eram muitos voluntários de países muçulmanos não árabes, mas, de uma maneira ou de outra, houve essa guerra para impedir a criação de Israel, mas Israel saiu-se melhor. E, no processo de sair-se melhor, ele acabou assumindo uma quantidade de territórios maior até do que aquela que a partilha da ONU havia previsto. O território que permaneceria juridicamente sob controle do Hukumat Umum Filastino era justamente a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E esses aliados do governo geral da Palestina, do grande mufti Ramin al-Hussein, se mostraram, no mínimo, muito utilitários. O Egito ocupou militarmente a faixa de Gaza e a Transjordânia, já com o nome de Jordânia, ocupou a Cisjordânia. E o governo geral da Palestina passou a governar somente uma coisa simbólica. Essa foi a, digamos assim, representação oficial dos palestinos, muito entre aspas, durante muito tempo, até o surgimento da OLP, botando de maneira muito simplista. Então, até os anos 90, a ideia de que Israel não devesse existir ainda predominava. No mundo árabe, ela predominou em praticamente todos os países até o acordo com o Egito em 1977, que não foi um acordo que teve participação dos palestinos, até porque a OLP ainda estava na antiga posição. Mas, basicamente, o que acontece em 1967 é a Guerra dos 6 Dias, que também é uma vitória de Israel, e aí as colinas de Golã, a faixa de Gaza, a Península do Sinai, a Cisjordânia são ocupadas por Israel. Há um projeto de devolver esses territórios, ou boa parte desses territórios, caso os países da Liga Árabe reconheçam a existência de Israel, mas isso não acontece, né? Grande Conferência de Khartoum de 1967. Não é que a paz nunca tenha acontecido. A paz sempre é mais difícil de construir do que a guerra, e isso vale em qualquer situação humana, qualquer situação internacional. A questão é que a posição pela paz em ambos os campos tem que prevalecer. E é muito mais fácil jogar um contra o outro, porque um ataque terrorista ou um bombardeio de civis reforça a sensação exatamente de que nunca houve paz e nunca haverá. O futuro não é o presente esticado pela frente. Se a gente acreditasse na inevitabilidade, eu primeiro não teria feito história, mas se você estudar história é o oposto disso. Mas eu também não lutaria, não acreditaria no mundo melhor em qualquer nível. Então, eu acho que você coloca as coisas de uma maneira interessante. Existe uma guerra entre Israel e países árabes, entre Israel e palestinos, ou forças palestinas, mas existe uma guerra, não em sentido bélico, um pouco mais simbólica, mas é um confronto interno pela disputa de controle daquela nação. Eu não sou original nesse aspecto. Para quem leu 1984, né, do George Orwell, isso né, remete de maneira muito intensa, mas ao transformar, né, ao boicotar esse cessar-fogo, ao interditar esse cessar-fogo, o que resulta é a ideia de que um lado não pode confiar em absoluto no outro. A gente está numa época em que o mandato do parlamento israelense atual vai expirar, que o partido do Netanyahu e o bloco que o sustenta passarão pelo escrutínio eleitoral, ainda existe isso em Israel, e ele vai lidar com uma campanha extremamente difícil, porque, no mínimo, vai ser responsabilizado pelos atentados e a luta, quer dizer, por uma falha de segurança em Israel, e o discurso dele vai ser: nós não podemos cair nesse jogo agora, esse negócio de me culpar por tudo é coisa dos pacifistas, que não são
patriotas de verdade, que não são sionistas de verdade, que não são judeus dignos de verdade, e a segurança de Israel depende do meu retorno ao poder. Isso ele fez em rigorosamente todas as suas campanhas eleitorais, e ele foi bem sucedido em boa parte delas, em geral, fazendo-as depois de um longo período de guerra. Então, a despeito de qualquer coisa que possa ser alegada para romper um cessar-fogo, não há dúvida, esse rompimento é muito útil para o tipo de discurso que não tem muitos outros argumentos para vencer nas eleições, por um lado, e, pelo lado do Hamas, é também o que legitima essa posição de guerra, porque os palestinos que lutam pela paz não estariam conseguindo resultados. Tá vendo o que acontece se a gente faz um cessar-fogo? Dá nisso. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque isso aí você pega num ponto muito, muito delicado, vamos dizer assim, mas muito pontual, no sentido da questão do Netanyahu, né? Porque várias análises enfim, antes do atentado de 7 de outubro, o Netanyahu não estava bem popularmente falando, ele estava caindo. Essa era a notícia que se tinha do Estado de Israel, né? Que ele estaria caindo. E, de repente, há essa invasão do Hamas, esse ataque do Hamas, que foi absolutamente terrível, alguma coisa, enfim, um ataque também sem precedentes dentro do Estado de Israel, né? Dentro do território, e com essa coisa do sequestro, etc. e tal. O que na realidade, aí a pergunta, né? O Netanyahu, muito entre aspas e muito simploriamente, como você diz, né? Se aproveita dessa situação para se perpetuar dentro do poder e manter uma política de confronto ao Estado de coisa, e faz essa resposta ao ataque do Hamas de uma maneira extremamente violenta, porque um ser humano morto pela guerra, para mim, é muito. Mas já a diferença, entendeu? De resposta que foi feita, porque ele destruiu a faixa de Gaza. Sim. Né? E em muito pouco tempo. E aí acaba o que, para mim, passou a ter essa... Para mim, que eu digo, né, para muitos, né, passou a ser quase como um ato genocida, né? Um cara de extermínio do povo palestino de Gaza. E aí vem a história horrível, que aí eu vou completar só um pouquinho, assim, quero que você comente. Não, por favor. Horrível, com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, querendo fazer uma Riviera em Gaza. Joga os palestinos em qualquer lugar, aqueles que sobraram. joga eles para os lados... E para frente não dá porque é o mar, né? E para trás não dá porque é Israel. Então joga eles né? ou para o Líbano ou para o Egito, né? Nas fronteiras dos cantos, e vão fazer uma Riviera. É uma coisa tão... Assim, eu sinceramente, não cabe na minha cabeça, né? Uma explicação lógica, histórica, né? Nem... uma situação como essa, né? Assim, vai ter paz suficiente para isso? Agora o Trump resolveu atacar o Iêmen, né? Olha, uma coisa eu posso falar com enorme convicção. O Netanyahu queria a vitória do Trump. Sim, todos nós sabemos disso. O Netanyahu, Putin, o Steve Bannon têm articulações com a extrema-direita ao redor do mundo, né? Isso, inclusive, era um elemento importante. Por quê? Porque, tradicionalmente, o eleitorado judaico nos Estados Unidos é mais progressista do que conservador, né? O eleitorado judaico que votou no Trump foi uma minoria muito pequena.
Mas isso, de modo geral, é assim que acontece. Mas o conflito no Oriente Médio é um ponto no qual o Trump faz essa retórica, né, delirante. Eu dou aula sobre o governo Trump, então poderia entrar em vários exemplos. Mas ele tem a retórica de que os Estados Unidos deixou de ser uma nação grande, que os Estados Unidos não é mais respeitado, que os Estados Unidos, né, precisa voltar àquela sua grandeza. A ideia de mito, de restaurar uma glória fictícia do passado, que não é invenção dele, que a gente vê em extremas direitas variadas, muitas das quais podemos classificar como fascistas, né? E uma das coisas que ele utiliza, né? Eu acompanhei todo o processo de eleição do Trump, inclusive da eleição congressual dos Estados Unidos, do meio de mandato de 2 anos atrás, e o discurso era esse: on my watch, that didn't happen. Quer dizer, no meu turno, na minha vigia, a Ucrânia não estava sendo invadida, Israel não estava sofrendo o ataque do Hamas. Quer dizer, isso é resultado de um governo democrata que não tem respaldo, que destruiu esse país, que degenerou esse país, que botou trans, que botou diversidade, equidade, inclusão. Ou seja, os Estados Unidos não é mais respeitado. Não é à toa que o Netanyahu ele chega a um entendimento de cessar-fogo assim que o Trump, né, se torna presidente. Enquanto a guerra se perpetuasse, por um lado, o Biden, como sendo do Partido Democrata, não é agressivo em relação a Israel, não pode, né, digamos assim, nem que quisesse, nem que fosse, né, da orientação política dele, apoiar o fim do Estado de Israel, ou mesmo dizer que não é importante que os reféns voltem. O Netanyahu sabe disso, bota ele de refém, causando a maior morticínio da história do povo palestino, até, né, mesmo considerando, né, a Nakba. E também sabe que se o Biden força uma certa barra contra ele, o discurso de que o Biden é um aliado dos terroristas. O Biden não é um homem de esquerda, ele é uma centro-direita, mas os Estados Unidos têm a polarização se dá dentro de um campo e o outro não está representado muito bem politicamente. Mas ele está o tempo todo sendo acusado de ser de esquerda, de ser isso e aquilo, e de ser pró-terrorista, que é muito diferente do que ser de esquerda, de que ser de passagem. A verdade é que, por exemplo, o Trump, recentemente... aliás, uma coisa, quando a Kamala Harris, né, foi escolhida candidata em detrimento do Biden, o Trump faz uma coletiva, daquelas, né, daqueles comícios dele, e diz: a Kamala Harris não gosta de judeu. A Kamala Harris é casada com um judeu. A Kamala Harris assim, o Trump alegar uma coisa é sinal de que a coisa deve ser o oposto disso. Isso não é novo. Agora, e cá entre nós, só no parênteses, né? Ele fala da proteção aos judeus, o Trump fala da proteção, e coloca um secretário que faz o raio, né, da nazista, enfim, mas isso ninguém fala nada. Pois é. O Trump, ele tem uma lógica de que o judeu só serve se ele for, né, meu instrumento. Isso não é novo, muito antissemita, inclusive, pensa nesses termos. Para a gente ter uma ideia, recentemente, ele se referiu ao líder do partido, da bancada do Senado do Partido Democrata, da liderança de transição, o Chuck Schumer, que é um judeu, né, é um cara progressista, né, dentro do Partido Democrata é de uma ala bem progressista, e ele disse: eu não considero mais o Chuck Schumer judeu. Para mim, ele é palestino. Assim, primeiro, o Trump decide quem é judeu e quem não é. Segundo, para desmerecer alguém, ele chama de palestino como se isso fosse crime, isso fosse um horror. E terceiro, o que existe de judeu a favor dos direitos dos palestinos não está no gibi. Então a gente, de novo, está permitindo que não só um desequilibrado, para além dele ser um reacionário, para mim já é o suficiente. Eu sou um cara de esquerda, eu sou socialista, eu estou dentro de uma tradição de marxismo libertário. A
Mas a ideia de, dentro do universo de direita, um sujeito que é desequilibrado o suficiente, até mesmo para o ponto de vista americano, que ele possa chegar ao poder, se colocar como aquele que tem condição de defender Israel e se mostra absolutamente sem cerimônia capaz de destituir um senador judeu de sua condição judaica, é definitivamente um homem que você não pode levar a sério como amigo dos judeus, a não ser que ser amigo de judeus não é defender judeus, ser amigo de judeu é querer a morte de palestino ou, né, ou de esquerda, o que é absurdo, né? O que acontece efetivamente é que com esse delírio, né, de dizer que Gaza tem que ser transformada num resort, existe muito do Trump ser uma figura tão extravagante que até os reacionários dos Estados Unidos têm que fazer um certo malabarismo para justificar. Mas também tem o fato de que, por mais inconsequente que as palavras dele sejam, ele está embargando qualquer processo de diálogo, não só processo de paz, está embargando a possibilidade de um cessar-fogo. Ou seja, o cessar-fogo é aceito, ele se coloca nessa posição, né, de destruidor da faixa de Gaza, né, da terraplanagem. Agora que o trabalho de destruir a faixa de Gaza foi feito, vai ter o meu trabalho de reconstruir e transformar num resort, bem ao meu gosto, né, bem ao estilo de onde eu moro, dos cassinos que eu tentei construir. Ou seja, aí é lógico, milhões de palestinos, mas eles irão morar em outro lugar. Ele colocou as coisas nesses termos. Gaza deu muito azar aí. Deu muito azar. Não é, quer dizer, é um nível de desumanidade que o sujeito tem. Eu não precisaria chamar isso de genocídio para dizer que isso daí é um dos piores crimes já propostos contra o povo palestino. E, no entanto, quando o primeiro-ministro de Israel, presente a essa coletiva de imprensa, uma coletiva de imprensa conjunta, diz que você, senhor presidente, é alguém que diz o que as pessoas não têm coragem de dizer, que pensa o que as pessoas não têm coragem de pensar, mas as pessoas vão chegar a um ponto de ficar de boquiabertas e dizer ele realmente tinha razão. Quando ele se coloca nessa postura, já não importa assim tanto as intenções dele, não importa entre aspas, mas não é isso que vai fazer a diferença. Ele efetivamente está se comprometendo publicamente perante a opinião pública mundial, perante a imprensa do universo, das redes sociais, a favor de um projeto que, para além de ser... Você imagina botar um resort em Gaza, mesmo que você espalhasse os palestinos para campos de refugiados imundos ao redor do mundo árabe, que conseguisse, digamos que isso fosse a regra do palestino, não é que isso não fosse, mas se você estoura uma bomba num resort que costumava ser no lar nacional de um povo inteiro não, mas de milhões de pessoas, você já tem um novo pretexto para fazer a guerra que for e o extermínio que for. Então, assim, isso não significa sequer, do ponto de vista bélico, destrutivo, a segurança que, por exemplo, o Império Romano dizia que tinha que ser, que a civilização romana... a segurança de Roma depende da destruição de Cartago. Você não está nem destruindo, você está criando... Você não está transformando Gaza numa cidadela militar, a faixa de Gaza numa cidadela militar impenetrável. Você quer fazer disso um resort. Os seus turistas multimilionários oligarcas não vão ter um segundo espaço. Eu estou até tentando entrar, por uma generosidade minha, que eu não precisava, mas como professor a gente se presta a isso, tentando entrar numa mentalidade capaz de dizer, olha, mesmo que o seu critério seja esse, de absoluta indiferença e desumanidade em relação ao povo palestino, não é sequer uma medida de segurança, mas é aquilo pelo qual o Netanyahu se comprometeu publicamente, sabendo perfeitamente que isso é o que é quase incontornável para alguém que queira desmontar o cessar-fogo. Então, nem que você... Digamos assim, que o Hamas seja, eu acho que seja, tão absurdo, tão execrável, intolerável, quanto o governo israelense diz que ele é. Se ele é, de fato, uma organização composta, né, somente pela má-fé, é perfeito para dizer
que Israel está associada a um projeto genocida. Isso já era dito antes que você pudesse dizer isso sob qualquer critério. A expectativa de 1937, 38, por exemplo, na época do mandato britânico da Palestina, onde foi proposta, onde a partilha da Palestina foi proposta pela Comissão Peel do Parlamento Britânico, segundo a qual as áreas ao redor de Jerusalém seriam internacionalizadas, os árabes teriam controle da maior parte do mandato britânico da Palestina e o Estado judaico ficaria mais ao norte, com um pouco de litoral, foi até aceito pelo Congresso, pela organização sionista, mas ao ser rejeitado pelo Alto Comitê Árabe, você ainda pode dizer que houve uma boa vontade por parte dos sionistas e uma má vontade por parte dos árabes. Mas, de qualquer modo, você não vai poder dizer isso agora, por pior que seja o tratamento praticado contra os judeus por organizações fundamentalistas de extrema-direita que dizem representar o povo palestino, porque há uma capacidade de Israel ser tão cruel tanto, e sob o governo do Likud, da sua coligarquia, está disposto a tanto, né? A quase tanto. Isso aqui eu acho que é importante a gente lembrar. A gente tem bombardeios bombardeios vinham sendo feitos desde o ataque do 7 de outubro, propriamente dito. Israel tem um sistema de defesa antiaéreo de primeira linha. Então, dos 100% de mísseis disparados, bombardeios efetuados pelo Hamas e outras organizações terroristas, 90% não chega ao alvo. Então, vai ser, nem que a vontade de Israel fosse de poupar vidas inocentes, a guerra ia ser assimétrica porque você não vai esperar que nenhum povo abra mão de um sistema de defesa. O problema é que os palestinos não têm esse sistema de defesa, inclusive tem esse regime de exceção ditatorial que assume muito bem o risco de manter pessoas, manter civis em áreas estratégicas de bombardeio. Não que isso signifique que o Estado de Israel se importe, o Estado não, mas o governo de Israel, eu super me importo com as vidas palestinas, eu estou bombardeando porque o Hamas os utiliza de escudos humanos. Até utiliza, mas a gente não pode dizer que esse governo se o governo não é indiferente às vidas palestinas, ele não gosta das vidas palestinas. Porque se ele fala que, sim, o Trump disse que os palestinos serão realocados para outros países, os países árabes vão lá aceitar, coisa que em 1948, 49, já não vinha sendo muito feito. O Líbano foi o país árabe que mais recebeu refugiados palestinos. Mas, a bem da verdade, a gente está falando de uma possibilidade que até para quem é dado a fantasias, não bate matematicamente. Então, se você tem um governo israelense que diz isso é uma grande genialidade, as pessoas um dia vão apreciar isso, você tem um governo israelense que diz, olha, se tiver genocídio, se tiver limpeza étnica, se isso já não estiver acontecendo, tudo bem, que aconteça, contanto que o projeto do Trump dê conta. Mas não é um projeto somente do Trump, porque é o presidente que o Netanyahu queria no poder. E eu te digo, isso sem nenhum favor, porque eu não sou fã da Kamala Harris. Eu sou muito à esquerda do que há de mais esquerda no Congresso norte-americano. Mas seria muito menos viável para o Netanyahu fazer esse jogo, né? Temos um governo que defende Israel. E nenhum governo dos Estados Unidos quis o fim de Israel, nem o governo Eisenhower, né? Mas eu acho que assim, agora falando como pessoa, pelo que você conhece, aqui até dos judeus brasileiros, né? Porque tem os de direita também, né? É um contrassenso pensar que o povo judaico quer o genocídio de um outro povo, quando ele mesmo sofreu
barbaramente durante séculos, não só na Segunda Guerra Mundial, não só com Hitler. A gente não pode, sabe, se resumir só à questão do Holocausto de Hitler. A gente sabe, né, a diáspora do povo judeu é muito maior e a história é muito maior do que, obviamente, a sensação que me dá é a comparação com a Segunda Guerra e com a questão do Holocausto. É um segundo Holocausto, mas ao contrário, é o povo de Israel, quer dizer, é o governo de Israel, não o povo, vamos deixar claro, senão eu vou dizer que é o povo alemão que fez aquilo, e foi um governo que fez, mas é um governo criando um novo genocídio, porque é uma coisa muito complicada. Como você disse, o que impediria, né, limpando Gaza dos palestinos, o que impediria dessa limpeza étnica avançar? Olha, você colocou uma questão bastante interessante aí para dar no meu ponto de vista. Sim, isso é uma coisa, aliás, é necessária de ser dita. A verdade é que se dependesse, né, do Netanyahu, do Ben-Gvir, enfim, do campo israelense, da coreografia do impasse, o extermínio dos palestinos estaria em outro patamar. Existe na sociedade civil israelense as pessoas, um nível de humanismo maior do que a gente geralmente supõe, porque a gente também recebe a notícia de guerra, são os exércitos e os terroristas, então os países se resumem aos seus exércitos e aos seus terroristas. O controle que o governo Netanyahu exerce sobre a sociedade civil israelense nem se compara ao controle que o Terceiro Reich exercia sobre a sociedade alemã, e até mesmo o respaldo. É importante a gente lembrar o seguinte, um sistema parlamentarista como o de Israel tem até na opinião pública, em situações de razoável normalidade, um índice de rejeição fortíssimo ao Netanyahu. Inclusive, antes desse último governo Netanyahu, houve uma ultra coligação com os partidos mais variados, partidos árabes, partidos ultracionistas, partidos sionistas de esquerda, partidos, né, ultralaicos, partidos ultra-religiosos, que conseguiram formar uma maioria no parlamento e que tiraram Netanyahu do poder pela primeira vez em muito tempo, mas em virtude do modelo parlamentarista, basta que 2 membros da coalizão rompam com o governo, você tem que convocar novas eleições. E a gente vê que o Netanyahu, além de ser um político extremamente habilidoso, isso eu repito, a pior situação no mundo estaria com um Trump com metade da habilidade do Netanyahu, a pior situação no mundo do Brasil seria o Bolsonaro com 10% da habilidade do Netanyahu, mas o Netanyahu ele consegue fazer, né, as suas coalizões, as suas maiorias, porque ele aceita, ele faz as concessões mais absurdas. O Netanyahu não é propriamente uma pessoa religiosa do ponto de vista ortodoxa, mas ele consegue apoio dos ultra-ortodoxos, prometendo deformar a natureza de Israel como um lar nacional para os judeus e mantê-lo somente como um lar nacional para os judeus, que são judeus dentro das leituras mais extremistas da lei bíblica. Então, ao propor um pacotão constitucional de deformação de Israel, que efetivamente, né, dissiparia a democracia israelense, ele também está visando a Suprema Corte de Israel, que consegue, que é um dos caminhos mais promissores, mais profícuos de denúncia das violências de Estado que o governo israelense tenha tomado. Quer dizer, na Suprema Corte, os governos de Israel perdem com uma grande frequência em virtude, né, de suas posições, de suas práticas desumanas, e não só em relação aos palestinos, mas a própria ideia de cerceamento de liberdade de expressão de modo geral. Então, assim, a Suprema Corte de Israel está, digamos, muito à esquerda, né, do poder executivo de Israel. A sociedade civil de Israel, ela é
bastante atuante. Os movimentos de paz, Shalom Arshav, B'Tselem, eles existem. E algum tipo de pressão eles conseguem fazer. Então, é triste dizer isso, mas a gente depende, não é triste, mas é importante que a sociedade civil israelense e os partidos de oposição israelense sejam fortalecidos, porque eles conseguem conter, né, alguns dos... Eu diria que o Ben-Gvir é ainda mais sanguinário que o Netanyahu, porque ele seria sanguinário até que isso custasse a carreira política dele, né? Mas o que eu acho que a gente deve levar em consideração, por exemplo, é que naquele que tinha sido o momento mais... Dá para hierarquizar essas coisas, né? Mas um dos momentos mais emblemáticos de violação, de extermínio de população palestina havia acontecido na Guerra do Líbano, em 1982. Teve o massacre de Sabra Shatila, perpetrado por extremistas ligados ao partido Kataib, que era o partido da Falange, né, de libaneses, mas eram libaneses que vinham de uma... dentro do campo cristão, o Líbano tem uma maioria cristã, e dentro desse campo alguns eram extremamente anti-islâmicos e anti-palestinos. Então, quando o líder do Kataib é assassinado, eles fazem esse massacre em Sabra Shatila, as forças da Falange, e há uma discussão, né, virulenta de que as forças, né, de intervenção israelense coonestaram com esse massacre. O comandante dessas forças, que era o Ariel Sharon, ele é levado a uma espécie de CPI, e dentro dessa comissão não se consegue provar que ele soubesse que o massacre fosse acontecer, mas como líder militar ele é responsabilizado e ele tem os direitos políticos dele cassados, né, por anos e anos. Há algum tipo de freio e de contrapeso que pode impedir, tem impedido, né, coisas muito piores, é triste dizer, mas também é otimista nesse sentido. E o que acontece é que no 7 de outubro, esses movimentos, né, são colocados não só numa posição de defensiva, mas como é que você vai tranquilizar as pessoas, ou a si mesmo, a respeito da possibilidade de paz, depois, né, de um massacre horripilante, que não foi maior, porque o Hamas não tem estrutura para fazer algo maior, mas eu não trabalho com hipóteses contrafactuais, mas a gente sabe, né, que o Hamas, com o poder que ele tem nas mãos, ele produz... Eu acho que o maior problema também não é a questão só do tamanho do ataque do Hamas. O problema é que eles filmaram de uma maneira absolutamente... Foi a agressão, porque é como se estivesse dando tiro em cada um de nós, né? Independentemente de onde você esteja e de qual... Né? É uma coisa muito... É horrível você ver... Né, os caras atirando a esmo pessoas na rua, em casa, enfim, é muito... sequestrando jovens, é muito difícil ver aquilo. Não, pelo menos para quem tem o mínimo, né, de indignação com relação a essas coisas, né? Pois para raspar a superfície. Agora, também há um elemento de que os grupos visados, quer dizer, as comunidades mais atacadas, o kibbutz, eram justamente setores na sociedade israelense que estão no campo da vanguarda da luta pela paz, que estão dentro de um campo maior de esquerda, o pessoal do Hashomer Hatzair, que historicamente é dentro do movimento sionista, né, uma das grandes vanguardas da esquerda, o líder mundial da Abonim Dror. A gente vê entre os reféns foram assassinados ativistas pela paz, pessoas que lutavam, trabalhavam como voluntários, dirigindo ambulâncias para que palestinos terroristas não pudessem ser atendidos pelo SUS de Israel. Quer dizer, são as pessoas que acreditavam na paz que foram o maior alvo. Olha, e isso não é... Quer dizer, a gente pensa assim, mas o povo judeu sofreu genocídio. Isso, na verdade, lamentavelmente, é um universo da história, né? Porque em Ruanda, você vê Tutsis sendo vítimas, em Burundi, você vê os Hutus sendo vítimas, ou, dependendo da época, no mesmo lugar. A gente vê, quer dizer, a história... Agora na Síria também, né?
Bom, a Síria é um caso fora do comum. Não, mas é que a gente está vendo também que a Síria né, tem um... A guerra civil da Síria, né, matou na casa de centenas de milhares, mas, assim, de uma maneira ou de outra, não é o que permite que as pessoas, né, tenham solidariedade aos outros, né, aos outros povos, não é necessariamente se elas passaram por grandes massacres, né? O movimento mais pacifista que eu poderia dizer assim de cabeça dentro do universo protestante é o movimento dos Quakers, né? Então, um registro assim que os Quakers especificamente, lógico, sofriam perseguição religiosa, que eram de uma linha bem heterodoxa, mas não foi porque eles eram vítimas que eles se tornaram conscientes. A gente tem, de fato, né, um nível de humanismo no universo judaico que é alto e que é capaz, mesmo nos momentos de dor, de entender que a gente não vai ser, não há de ser o Hamas judaico. É sempre uma batalha na opinião pública. E isso eu não estou falando assim a título de ilação. Se você for procurar o presidente na história dos Estados Unidos, vou usar o exemplo dos Estados Unidos porque é uma história que, né, nós todos conhecemos. O presidente mais popular da história dos Estados Unidos, tomado mês a mês, foi o George W. Bush, em setembro e outubro de 2001. Quer dizer, quando uma nação sofre um grande ataque, a tendência de se olhar, né, de maneira uma união nacional e busca, né, a pessoa capaz de levar à justiça, né, as pessoas que nos vitimaram. Agora, a questão é que o George W. Bush não manteve essa popularidade, né? Aliás, a popularidade do Netanyahu já está se esgarçando. Aí você chegou no ponto. A popularidade do Netanyahu já está se esgarçando, até porque a do Trump também, em 2 meses, já está se esgarçando. Ele ganhou tanto no colégio eleitoral como ele ganhou no voto popular. Então, assim, mas ele... mas não mas a popularidade dele... Sim, mas a popularidade dele já tá se esgarçando e com uma velocidade até... a mim não me causa espanto. Achei que até que está demorando muito. Mas eu vou te fazer uma última pergunta, porque senão, assim... a gente vai ter que conversar outras vezes aqui, porque o programa é muito fascinante, né? Discutir e conversar sobre todos os aspectos, não, né? Uma coisa, né, de ficar no pequeno, né? Ver todos os aspectos amplos, historicamente falando. Na sua opinião, né? Que aí é uma opinião realmente assim... esse conflito, obviamente, uma hora chega ao fim, mas isso ainda vai perdurar? Ou você acha que esse conflito, com essa baixa do Netanyahu, com a volta do bombardeio em Gaza, com ainda reféns presos pelo Hamas, né, com a impopularidade do Trump, essa situação toda, você acha que pode ainda ter uma escalada muito grande, ou você acha que isso vai minguar até a gente entrar num certo acordo de paz? Você me colocou numa posição terrível, porque ela é uma posição honesta, né? Mas ela é terrível. Eu tenho, assim, para mim, como uma das minhas grandes referências ideológicas, o pensador marxista Antônio Gramsci, né? O Gramsci dizia: trabalhemos, né, parafraseando, com a ideia de sermos otimistas na vontade e pessimistas na análise. Quer dizer, nunca nos resignemos, né, achando que as coisas estão ótimas e a gente cruza os braços, mas lutemos como se a vitória estivesse ao nosso alcance. O que eu posso dizer em termos de análise? No que depender do Netanyahu e do Trump, e até mesmo do Hamas, a escalada é uma grande possibilidade. A esperança reside no fato de que muita coisa também não depende deles.
a luta na sociedade israelense hoje é de reconhecer que, para além, né, porque a gente tem que trabalhar com o que nós temos, do que acontece, né, com o povo palestino, o Netanyahu ameaça o povo judeu e ameaça o Estado de Israel, ameaça o caráter democrático do Estado de Israel, ameaça a posição internacional do Estado de Israel, ameaça o sentimento dos judeus de que eles podem, né, se identificar até mesmo como sionistas e não serem perseguidos por causa disso, né? Você tem visto um recrudescimento do antissemitismo em várias partes do mundo. Não que isso não é coisa de culpabilizar a vítima, né? Eu sofro antissemitismo e eu não sinto que isso é culpa minha porque, né, o meu povo consegue ter um Netanyahu, né, se projetando, né, como defensor internacional dos judeus. Mas é preciso mostrar, primeiro, o Netanyahu não é o sionismo. Isso é importante ter em mente, porque boa parte da população judaica de Israel é sionista. E ela luta contra o Netanyahu não porque ela não acredite na existência do Estado de Israel, mas porque ela entende que um Estado de Israel, conforme ele foi preconizado, inclusive pelos fundadores do sionismo, pelos fundadores do Estado de Israel, não existe para exterminar outro povo. Você pode até dizer que, nas circunstâncias históricas, Israel foi levado a uma situação de perpétua guerra, mas onde houve algum tipo de diálogo possível, houve quem na sociedade israelense lutasse para que o diálogo acontecesse. E não à toa, a paz com o Egito, com todos os problemas que dela, foi feita inclusive num governo de direita em Israel, do Menachem Begin, que era o líder do Likud, que o Netanyahu, né, hoje encabeça, mas até dentro da direita radical, né, era um outro tipo de estadista, né, de governante, mas que você vai ter, primeiro que o povo palestino, com todo o horror e o desespero que ele possa viver, ele também não desistiu da paz, nem que seja por entender que você não é nem realista, né, insistir na guerra perpétua contra um adversário mais forte. Se há a possibilidade de um entendimento, mesmo que Israel tenha poder para fazer genocídio, e vamos ser francos, né? Israel tem uma bomba atômica, o projeto de genocídio de Israel teria se concretizado se fosse só uma questão de depender da vontade de genocidas, né? A facilidade com que o peixe do Netanyahu é vendido reside no fato de que existe quem diga que Israel tem que acabar. Então, existe quem diga que o sionismo é um crime, é uma forma de fascismo, e isso desacredita aqueles que ainda estão levantando a bandeira de Netanyahu não nos represente. Se o povo judeu, com antecedentes históricos ou não, chega à conclusão de que o mundo não nos aceita e só, né, quem nos aceita são essas extremas direitas, tirando as extremas direitas do mundo árabe e do mundo islâmico, então a gente tem mais que aceitar a postura que vier. Eu acho que é importante dizer que eu tenho fé de que nem a sociedade israelense vai sair, né, seja tão cruel quanto se costuma dizer, quer dizer, o Estado de Israel é isso, o Estado de Israel é um Estado genocida, um Estado nazista, um Estado fascista. Ela não é, a esperança reside nisso e também de que o povo palestino, o povo árabe de modo geral, por mais desesperadora que a situação dos palestinos seja, ele não fará o que o Hamas gostaria que ele fizesse, que é de entrar por inteiro numa lógica catastrofista. Gostando ou não há uma saída militar para os palestinos no curto e no médio prazo. No longo prazo isso se envolve, né, uma derrocada de Israel que não está anunciada. Eu acredito que há uma ameaça interna
de Israel de eliminar, para além, né, da falta de, né, liberdades dentro do mundo da ocupação, não fora fala Gaza, que é um território que havia sido evacuado, mas há uma ameaça contra a permanência da democracia israelense onde ela acontece, e nós chegaremos num ponto em que não adiantará o Netanyahu sempre recorrer à retórica de que os judeus estão sofrendo antissemitismo, nós estamos sofrendo antissemitismo, não há mentira necessária nisso, não há mentira que precisa exagerar a barbaridade do que o Hamas é. Acho importante a gente ter essa leitura, é importante para cada pessoa que defenda, né, a liberdade dos palestinos reconhecer que o Hamas é um obstáculo nisso, que o Hamas não produz o bem para os palestinos, ouso dizer que não é o propósito dele isso, mas que nós precisaremos de um grande enfraquecimento dos 3 polos de perpetuação de extrema-direita nesse conflito especificamente. Nós fora os polos dentro do mundo, digamos assim, islâmico, porque que é muito variado. A gente temos o Irã, que é sempre né, uma problemática, mas é importante que o Trump tenha os seus delírios cada vez mais inviáveis, até do ponto de vista do consumo interno de sua base. Há uma ideia de que o tipo de perda do limite, né? Assim, mas a ideia de que o Trump tenha transposto um limite em relação à Ucrânia, ou seja, em que boa parte da sociedade americana, que não precisa nem ser progressista nem nada, esteja, né, consternada com o tipo de compromisso público que ele assume em defesa do Putin. Quer dizer, é uma ideia de que o Trump, nem para o ponto de vista da segurança dos Estados Unidos, presta. Ou seja, o Trump precisa ter sua posição internacional enfraquecida. Não é à toa que ele está atacando o Iêmen. Essas vidas são peões num jogo doentio de xadrez, por parte, inclusive, de quem, né, diz lutar a favor delas. O projeto do Trump tem que ser derrotado. É uma sorte que o Trump não é um sujeito extremamente instável, isso também é um azar, mas que se nós conseguirmos, né, desconstruir, desacreditar isso que para uma pessoa razoável nem tem credibilidade, quer dizer, o projeto Trump para Gaza, se ele for completamente desmoralizado, inclusive dentro da opinião pública convencional, nós temos sim uma chance de paz. Eu gostaria de acreditar num mundo em que o Trump lutasse contra o Netanyahu, não para torcer por um deles, mas porque os dois precisam ter seus projetos derrotados para que algum nível de humanismo consiga ultrapassar a redoma, o cerco. Mas será, digamos assim, proveitoso se o Trump e o Netanyahu se desgastem, até mesmo em outras questões de política doméstica, né? O Trump está perdendo credibilidade na questão da economia, ele tem, né, dito coisas que são irracionais até para quem quer aplaudi-lo, né, se coloca numa posição meio constrangedora. Eles precisam ser enfraquecidos. O Hamas não será enfraquecido com bombardeios. Isso daí é uma coisa que a gente precisa dizer com todas as letras. O Hamas ele prospera com a lógica do martírio, com a ideia de guerra santa. Se bombardear palestinos trouxesse enfraquecimento do Hamas, o Hamas teria acabado há muito tempo, porque desde o crescimento do Hamas dos anos 90 até agora, né, a capacidade de agressão israelense, a realização dessa agressão tem acontecido na proporção do fortalecimento do Hamas. A saída de Israel de Gaza, né, durante o governo do Ariel Sharon, após, né, um período assim, trágico, insano, de segunda intifada, em que
milhares de vidas foram perdidas de canto a canto, mas do ponto de vista dos palestinos, que é quem o Hamas tem condição, tem projeto para controlar. Não tem projeto para controlar os judeus, eles podem aterrorizar os judeus a ponto de um povo desesperado ceder a esse propósito, né, de morticínio. Mas que a derrota de Israel na questão de Gaza, da evacuação de Gaza, no sentido de que ela evacuou Gaza, os colonos que lá habitavam tinham que ser tirados de lá, mas eles foram tirados sem que nenhum tipo de negociação, de reconhecimento da autoridade palestina fosse feita, ou seja, foi uma saída unilateral, que permite uma narrativa minimamente convincente do Hamas de que foi o terrorismo, que quer que se chame, que afastou os israelenses. Quer dizer, nada do que a autoridade palestina pôde propor fez com que o governo israelense se sentasse, o governo do Sharon, no caso, se sentasse para discutir com eles, e, no entanto, o Sharon saiu da faixa de Gaza mesmo assim. Quer dizer, esse argumento também, junto com a perda de credibilidade da autoridade palestina por uma série de questões de política específica dos palestinos, o fato de que o Hamas tem uma máquina de assistencialismo e de propaganda extremamente eficiente, o fato de que o fundamentalismo tem crescido, né, em todas as partes do mundo, em onde você tem o fundamentalismo hinduísta, o Hindutva está, né, tá se tornando munição para o governo do Modi, o fundamentalismo judaico nos partidos ultra-ortodoxos e também nos partidos dos, né, chamados nacional-religiosos, tem sido fundamental para o sustento do Netanyahu. O fundamentalismo cristão, onde na Europa, mas a própria ideia de guerra de civilizações, que não é necessariamente uma ideia teológica, mas é uma ideia supremacista em relação ao Islã, em relação, né, a minorias nacionais e estrangeiras, e o fundamentalismo nos Estados Unidos, que né, perpetua ideias sobre o que os Estados Unidos representa como, né, guia da humanidade, o que os Estados Unidos necessita em relação aos homossexuais, em relação aos transexuais. A ideia de que a grande ameaça dos Estados Unidos são os trans e os imigrantes, algo que é sustentado. Então, assim, há um nível de fundamentalismo que está... Fundamentalismo budista, a gente associa o budismo... Não, estou falando assim, essa questão do outro, né? Sempre é o outro. O outro, seja ele qual for o outro, é mal visto. E isso cria esses tipos de conflito que vai se perpetuando na humanidade, né? Não tem muita coisa. Conclua. Não, sim, isso. Isso não é peculiar aos israelenses e aos palestinos. O Hamas, quando eles tem essa grande vitória nas eleições de Gaza, existe uma tendência mundial que o acompanha, mas também existe, né, o fato de que, com toda a mortandade de parte a parte na segunda intifada, a situação dos palestinos foi ficando desesperadora em níveis novos, né? O muro pode ter sido um esquema de segurança, mas cria, na melhor das hipóteses, né, a sensação de que os povos estão irremediavelmente visíveis e divididos, e os constrangimentos para os palestinos que vivem na área aquém do muro, ou além, dependendo de onde você olha, é o suficiente para alimentar um sentimento de irreconciliabilidade. E tudo isso contribuiu para a vitória do Hamas nas eleições de Gaza. O golpe de Estado que o Hamas deu foi valendo-se dessa ascensão e também do respaldo que ele obtém de países vizinhos, né? A gente vive num período em que o que existe no Islã, que nem é majoritário, né? Você pensar numa tradição religiosa com mais de 1 bilhão de pessoas, o que é a porcentagem de muçulmanos envolvida com terrorismo em algum nível? É minúscula, né? Porém, ela tem respaldo porque talvez
desde a época em que a família Saud tomou o poder na Península Arábica, controle sobre Meca e Medina, as áreas centrais do mundo islâmico, o fato de que as reservas de petróleo, as reservas, né, mais prolíficas de petróleo no mundo, estão sob controle de um Estado familiar, né, a família saudita, a família Saud dá nome ao país Arábia Saudita, financiou ideias, interpretações estreitas de Islã que nem são compatíveis com o grosso da história do Islã, né? O arabismo, o salafismo, o que quer que se diga, são fenômenos razoavelmente recentes em termos de tamanho. O tamanho que eles têm no mundo hoje não é o tamanho que eles tinham há mais de 100, 150 anos atrás. Então, assim, existe respaldo para o Hamas fazer, né, a sua guerra perpétua, por mais que os palestinos, né, morram com isso. E se esse respaldo, né, for comprometido, restará somente aos Netanyahus da vida a via da demagogia. A queda de popularidade que o Netanyahu tem vivido nos últimos meses precisa ser mantida, né? Eu também vejo, né, o rompimento do cessar-fogo. Pode-se dizer qualquer coisa do Hamas. De uma maneira ou de outra, o rompimento desse cessar-fogo é uma tática possível para recuperação de credibilidade. Então, e há um recado também para a sociedade israelense, que a luta pelo retorno dos reféns seja uma luta capaz de responsabilizar o Netanyahu pela perpetuação do impasse, né? Nós Isso chegamos eu acho que é o aqui mais até importante. hoje porque não vai haver saída sem a colaboração da sociedade civil israelense, e ela não será a luta não será vencida insistindo na demonização do sionismo ou na passação de mão na cabeça de regimes, de entidades de extrema-direita como o Hamas e o Hezbollah. Agora você falou exatamente, assim, eu vou encerrar, porque assim, agora eu acho que você fez a frase que é conclusiva para minha cabeça, para qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de intransigências, etc. e tal, só a população na rua, mobilizada, pensando o que é melhor do ponto de vista da paz, da segurança, de respirar bons ares, né? É só uma sociedade mobilizada, porque eu acredito que tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, com dois extremistas graves, como Netanyahu e Donald Trump, só o povo na rua. Mas eu vou te agradecer, Bruno, vou ter que terminar, mas a gente vai voltar a essa conversa, você não vai se livrar do Geração 68 assim, com muita facilidade, não, porque isso é um debate muito grande. Isso foi muito legal. Nossa, ficaria mais horas aqui ouvindo, porque eu acho importante a gente aprender e entender que um conflito tem várias coisas em volta. Nós não estamos sozinhos, né? O mundo, né, todo tem que estar ligado e tem que estar pensando junto, se mobilizando junto para esses conflitos terminarem, né? E a gente ter um mundo de paz. Eu te agradeço muito, Bruno. É um prazer, eu agradeço o convite, agradeço a atenção, agradeço que estão assistindo, né? Os que forem assistir. E fique sempre à vontade, Geração 68 é um carinho enorme, então estejam sempre à vontade para me chamar, seja qual for o assunto, mas a respeito desse assunto eu acho muito importante expressar determinados pontos de vista, porque o maniqueísmo é o maior combustível para a coreografia do impasse. Exatamente. Obrigada, então. Tchau. Tchau, tchau.